Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, evangelista Cledson, trazendo mais uma palavra para abençoar a tua vida e que Deus seja louvado para todos sempre. Uma palavra hoje interessante. Quem não conhece a história de Jó, né? Quando se fala de paciência, a gente lembra quem? Jó, o homem da paciência. Mas existem algumas coisas interessantes ali que as pessoas observam de uma maneira natural, e existe coisas na Bíblia Sagrada que tu tem que entender no mundo de Deus, tem que entender como é que o mundo espiritual funciona. Então nem sempre conseguimos comparar as coisas naturais com as sobrenaturais. Algumas coisas, como no Novo Testamento, por exemplo, Jesus falou de coisas eternas usando comparação com a agricultura, com coisas simples, revelando coisas eternas. Mas existem campos no mundo espiritual que não se pode ser interpretado de maneira natural. Então, vamos à Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia comigo aí, pausa o vídeo, abra sua Bíblia. Se já está com a sua Bíblia, abra no livro de Jó. Vamos somente reler algumas coisas aqui que é importante, que é interessante, e depois vamos à revelação que fez toda a diferença. Vamos lá? Em Jó capítulo 1 diz a Bíblia Sagrada: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era um homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Nasceram 7 filhos, 3 filhas. A Bíblia diz que o seu gado era 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior, era o mais rico de todos do Oriente. A Bíblia Sagrada diz assim, versículo 4: iam seus filhos, faziam um banquete em casa de cada um ao seu dia, enviavam e convidavam as suas 3 irmãs para comerem com eles. Versículo 5: sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada, oferecia holocausto, segundo o número de todos os filhos que ele tinha, porque Jó dizia o seguinte: porventura, vá que meus filhos pequem, blasfemem contra Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Então é um homem justo, temente a Deus, um homem que realmente, além de ser poderoso financeiramente, aqui já vem uma dica: não é o dinheiro que muda as pessoas, o dinheiro revela quem realmente as pessoas são. Se as pessoas têm uma vida salva, o quanto de dinheiro que entrar na vida dela, ela vai ser bênção para abençoar o reino de Deus, para investir em pessoas e abençoar pessoas. Agora, se tu conhecer pessoas que não tinham nada, tinham uma falsa humildade, e quando tem uma herança, recebe uma herança, um poder financeiro, se desvia, se torna orgulhoso, arrogante, não é que ele se torna, ele só mostra quem realmente ele é. Jó é um homem rico, e mesmo assim, se levantava de madrugada, sacrificava ao Senhor, e Deus diz, é um homem justo, temente, e se desvia do mal. Olha como isso é importante e interessante isso. Mas o que é interessante, o que é? O que acontece no mundo espiritual? Porque o mundo físico, ele se movimenta de acordo com as instruções do mundo espiritual. Isso é uma regra, é um princípio. Não tem como fugir disso. O mundo espiritual rege o físico. Então diz a Bíblia Sagrada no versículo 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura, teme Jó a Deus debalde? Ou seja, tem tudo. Por isso que ele teme. Mas eu quero que tu frisa isso daqui. O que Satanás está falando. Também tem tudo. É por isso que ele teme o teu nome. Guarde isso daí, porque isso vai ser muito importante e revelador para a tua vida e também edificar a minha também, cada vez que eu vejo essa palavra em nome de Jesus. A continuação, o versículo 11 diz assim, mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti. Então o Senhor disse a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu não quero ler tudo para não ficar muito extenso o vídeo, né? Mas tu sabe que os filhos morreram, o gado foi levado, os camelos foram roubados, vinha só um empregado para dizer: olha, só eu sobrevivi para vir te trazer a nova, e ele perde tudo. Ele não blasfema de Deus, tu conhece a história, versículo 22, em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, só que nós temos que entender que quem estava tocando as coisas era o diabo, não era Deus. Então isso aqui fica bem frisado. Jó capítulo 2, versículo de número 3, diz assim: e disse o Senhor a Satanás:
Observaste o meu servo Jó? Porque há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desvia-se do mal, e ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então, olha onde que Satanás ataca de novo. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse, pele por pele, e tudo quanto o homem tem, te dará pela sua vida. Então o que Satanás diz? Deixa eu tocar na saúde dele e ele vai blasfemar de ti. Olha onde Satanás ataca. Primeiro, olha como é interessante. Deus fala, observaste meu servo Jó? Por que a Bíblia está me dizendo isso? Não podemos entender isso de maneira natural. A Bíblia diz que o Senhor, os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Então, tudo que nós fizermos, a intenção, o porquê que eu estou fazendo o vídeo, intenções, tudo isso vai ser julgado. Está sendo julgado. Então, os salvos, isso vai contar no dia do julgamento do cristão, mas isso é um outro assunto. Mas, olha onde Satanás ataca. Primeiro, ataca, também tem tudo, é rico. Depois, ele tem saúde. Por que Satanás menciona essas duas áreas? Primeiro, aonde Jó tinha tudo e a saúde de Jó. Como assim? Aí a Bíblia diz, e Deus permitiu. Então muitas pessoas usam, porque Deus permitiu que Satanás tocasse. Será? Existe uma coisa na Bíblia chamada legalidade. Tanto Deus quanto o diabo estão interessados nos seres humanos. Isso é fato. O reino de Deus e o reino das trevas estão interessados no ser humano aqui na terra. Mas qual seria a intenção de Deus, então, permitir que Satanás tocasse nos seus filhos? Olha só como não tem sentido Deus sendo pai, permitindo tocar nos seus filhos, como se Deus tivesse prazer no sofrimento das pessoas. Olha o que a Bíblia fala em Mateus capítulo 7, a partir do versículo de número 9. E eu quero usar um exemplo antes de citar esse texto aqui. Tu que tem filho, tu acharia legal tu entregar o teu filho para sofrer, para poder ensinar ele? Tu permitiria isso? Alguém chegasse e disse, olha, teu filho não sabe o que é passar fome. Então, para ele aprender a necessidade, eu gostaria que tu deixasse ele dentro de casa, isolado, e quando estivesse quase morrendo, então a gente leva para o hospital, toma soro e se recupera o teu filho. Tu, sendo pai, permitiria isso? A Bíblia diz que nós que somos ruins, somos maus, fazemos boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, Deus não tem prazer em entregar o seu filho na mão de Satanás. Então, nós temos que entender que não é esse sentido de entendimento e figura de linguagem. Mas vamos ler aqui, Mateus capítulo 7, versículo 9 em diante, diz assim, e qual dentre vós é o homem que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Versículo 11, se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens ao que lhe pedirem. Deus está dizendo, se vocês são ruins e sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial. Então, que prazer é esse que Deus tem de permitir Satanás tocar na tua vida? Existe o princípio da legalidade. É nós que damos legalidade, tanto a Deus ou ao diabo. O que aconteceu na vida de Jó foi simplesmente pelo fato dele dar a legalidade para Satanás tocar. Como assim, Clécio? Foi Deus que permitiu? Não, não foi Deus que permitiu. Foi a legalidade que Jó deu. Vamos ler onde é que está escrito? Que legalidade é essa? Vamos lá. No livro de Jó, capítulo de número 3, versículo 25 e 26 diz o seguinte, porque o que eu temia me sobreveio, e o que me receava aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Deixa eu te explicar uma coisa rápida. Sabe o que aconteceu? Satanás percebeu a legalidade que Jó havia liberado para ele. Que legalidade era essa, Clécio? O medo. Existem dois níveis de medo, que eu vou resumir em dois. Primeiro, o emocional. O emocional é aquele que nos protege. Se a gente está num lugar alto, a gente não vai se jogar, porque a gente chega a dar medo, dá aquele medo, aquele friozinho na barriga, porque o cérebro está te falando, é perigoso, não vai. Tu vai atravessar a rua, tu olha para os dois lados, porque aquele medo emocional é o que te protege para te não sair fazendo loucura, ok? Esse medo é aceitável por Deus. Agora existe o segundo estágio do medo, quando o medo passa a ser um sentimento, passa a viver na pessoa. Aí vem a síndrome do pânico e tantos outros, o medo que trava as pessoas. Isso é uma legalidade ao diabo, porque tu está mostrando
no mundo espiritual que tu não confia em Deus. Tu não confia. Então essa é uma legalidade, esse segundo medo. E Jó tinha esse medo. Ele tinha medo de perder os filhos, tinha medo de perder o gado, tinha medo de perder os funcionários, tinha medo de perder a saúde. E o que aconteceu? Aconteceu tudo isso. Porque aquilo que tu mais tem medo é aquilo que tu atrai para a tua vida. Tu sabia disso? Por isso que a Bíblia fala que o amor lança fora todo medo. Talvez nós temos que examinar as Escrituras. Talvez seja por isso que pelo menos, nunca ouviu falar? 365 vezes está escrito na Bíblia: não temas, não tenha medo, não temas porque eu sou contigo. Então Deus está trazendo isso, está tratando isso. Esse medo que te paralisa, que passa a ser um sentimento que tu vive com ele. Aquilo que tu mais tem medo é aquilo que tu atrai para a tua vida. Confia no Senhor de todo o teu coração. Diz a Bíblia, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, temos que ter essa confiança em Deus, porque aquilo que tu tem mais medo é aquilo que tu vai atrair para a tua vida. O que aconteceu com Jó não é porque Deus quis provar Jó, é porque havia uma legalidade e foi onde Satanás tocou. Então, aprenda com Jesus. Aprenda com Jesus. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Ele renuncia a sua glória por um momento, ele renuncia o seu trono por um momento, mostra que ele não era apegado. Ele veio à terra, morreu por nós e retornou lá. Então assim, não tenha medo, não tenha esse medo, que tu possa vencer esse medo em nome de Jesus. Quando vir esse medo, que passa a ser um sentimento, tu diz: eu não aceito esse medo, em nome de Jesus, eu me recuso a ter medo, porque maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Recusa, luta contra esse medo, porque esse medo aí vai atrair isso que tu realmente tem medo. Que o Senhor te abençoe, que Deus te liberte, te cure, te transforma e que tu possa exercer a fé e não permitir que o medo se torne um sentimento e domine o teu coração e domine tudo aquilo que tu tem, que na verdade não é teu. Deus colocou nas tuas mãos para te administrar. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Tu sabia disso? Se tu sabia, comenta aqui: Clésio, graças a Deus eu já sabia, ou eu não tinha noção, eu não sabia. Comenta aqui, dá um joinha e compartilha com as pessoas, porque muitas pessoas precisam entender isso, que o que aconteceu, havia uma batalha, como há uma batalha espiritual. E se o diabo tiver legalidade, ele vai atacar. E infelizmente Deus não pode intervir se nós dermos essa legalidade a Satanás. Por isso que a palavra é um princípio e precisamos obedecê-la e viver por ela. E aí sim somos mais do que vencedores em tudo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.